Olá pessoal, cá estamos nós outra vez, sexta-feira, final de semana desses guardados dentro de casa. Não sabemos mais qual a diferença entre um sábado, domingo, sexta ou quarta-feira, mas de qualquer maneira estou aqui marcando, né, os tempos da semana só para a gente ter algum tipo de referência e saber, né, de onde e como e com que referência estamos falando. Não é? Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade às nossas discussões sobre escola. Escola como tema para tentar encerrar, né, as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular que fizemos na segunda-feira. Vamos retomar aqui mais alguns aspectos sobre isso e na semana que vem a gente já vai mudando de rumo. Muito bem, acho que uma das questões fundamentais da base é que a base é de fato um currículo, por mais que a gente possa até se perder no meio disso, mas ela é uma espécie de currículo para os currículos, não é? Ela de alguma maneira vai estabelecer então quais são as prioridades, quais são as competências, as habilidades, ou seja lá o que isso queira dizer, não é? E que de alguma maneira vai tentar aí regulamentar, porque no final das contas, se essa é a Base Nacional Comum Curricular, é a partir desta base que todos os outros currículos, todas as outras ações, todas as outras atividades associadas à escola pública ou privada no Brasil devem estar vinculadas. Não é possível, do ponto de vista jurídico, inclusive, se constituir o currículo que não dialogue de uma maneira direta com a Base Nacional Comum Curricular. Quem já andou olhando este documento, vê com muita clareza que no final das contas o grande embate para a construção da base está muito mais relacionado a justificar, a responder a um conjunto imenso de leis, de decretos, de normas, de coisas que estão associadas ao sistema jurídico de uma maneira geral, do que propriamente uma avaliação da escola brasileira. Não existe dentro da Base Nacional Comum Curricular uma avaliação da escola brasileira, uma fala direta com os professores da escola brasileira, que identifique as suas angústias, as suas referências, as suas alegrias, as suas conquistas. Na verdade, se tenta um discurso genérico de caráter eminentemente jurídico, no sentido de enquadrar esta relação a partir de uma determinada leitura que estas equipes tão diferentes e tão iguais, no fundo, não é? Foram construindo, não é? E estabelecendo uma dinâmica de leitura que vai nos dar, então, isto que eles vão chamar de base. A base. O grande nó de tudo isso está diretamente associado a relacionar, então, o como que esta base, que tem um discurso bastante genérico, que tem um discurso associado à identificação de campos do conhecimento, como já comentamos no vídeo passado, não é? A ideia de ciências humanas, de ciências da natureza e etc. e tal. Dentro deste contexto, como é que isto vai se referir? Muito bem. Então, imaginemos que nós estamos falando dessas tais competências, habilidades e coisas desse gênero associados então à língua portuguesa, e estamos lá verificando logo nas primeiras linhas dos primeiros anos escolares a necessidade que o aluno terá de reconhecer que um texto é escrito da esquerda para a direita e de cima para baixo. Muito bem, mas é isto mesmo que está diretamente associado à lógica do conhecimento? Este reconhecimento, do ponto de vista lógico, significa o quê? Quando eu ensino que um texto é escrito da esquerda para a direita e de cima para baixo, eu ensino o quê? Então,
Da mesma maneira que quando nós vamos chegar lá no ensino médio, o aluno deverá ter a competência de identificar, então, a formação das fronteiras do mundo, por exemplo, ou então, as relações de racismo, as relações de ódio social e coisas desse gênero. Aliás, inclusive, o mais interessante é a necessidade que se coloca dentro da Base Nacional Comum Curricular de que esses alunos sejam capazes e executem uma luta efetiva contra o ódio, contra o discurso de ódio e coisas desse gênero. Como se a escola tivesse se tornado efetivamente uma espécie de partido político, sindicato, associação, ou seja lá o que for, onde essas coisas elas não estão na escola para que o aluno conviva com elas, para que o aluno possa ter acesso a esses discursos, possa dominar a lógica que os fundamenta, mas e de qualquer maneira ficaria então a cargo das associações de alunos, dos grêmios escolares e tal, talvez a possibilidade de agitar todo mundo para uma determinada luta política, mas não cabe ao professor, até onde eu consigo entender esse processo todo, comandar ou levar ou exercitar com os alunos a luta política direta. Né? Nós estamos na escola para discutir os sistemas de referência lógico que constituem o nosso discurso. Para nós a ideia de correr é um verbo, nós não corremos. A ideia de pensar é outro verbo. Quer dizer, o que nós fazemos é escrever, é refletir, é dialogar, é compreender o fundamento lógico que está por trás da construção discursiva de cada um dos campos disciplinares que compõem a escola. Nós não saímos por aí fazendo física, química, biologia e nem agitação política no sentido em que, me parece, a Base Nacional Comum Curricular parece induzir ou nos impor, ou seja lá o que queiramos entender com tudo isso. Existe, de fato, uma confusão no meio de tudo isso que está associado à ideia de que o conteúdo, isto é, ler um texto em língua portuguesa, implica necessariamente em irmos da esquerda para a direita e de cima para baixo, numa página, que ler é uma habilidade, mas é uma habilidade que está associada a que estrutura lógica. Bem, isto não há discussão nenhuma sobre isso. O que afinal de contas faz com que A mais B seja igual a C e C menos B seja igual a A? Qual a estrutura lógica que fundamenta isso? O porquê que no final das contas um corpo em queda livre tem um processo de aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado? De onde vem essa ideia? O que isso quer dizer do ponto de vista da construção? Isto é, o que eu aprendo quando aprendo isso, para além disso? A grande questão é que, de alguma forma, a Base Nacional, assim como uma parte considerável das grandes reformas curriculares, dos grandes movimentos curriculares, associam o domínio de um determinado conteúdo com ele em si e para si, como se ele fosse uma habilidade em si mesmo. Isto, de alguma maneira, digamos assim, incorre num pecado mortal, vamos dizer, nos termos mais brasileiros desse momento. Por quê? Porque, no final das contas, o objetivo de se apropriar de um determinado conteúdo não é executá-lo. O objetivo de se apropriar de um conteúdo é de se apropriar da lógica que o fundamenta, do conjunto de valores que dá a ele sentido. Dizer que a Terra gira ou dizer que a Terra é redonda são coisas muito diferentes de dizer que ela é fixa no centro do universo e que ela é plana, como um prato. Não porque isto sejam fundamentos do ponto de vista científico muito diferentes. Não somente isso, mas porque cada uma dessas coisas implica numa leitura de mundo que é diferente. A ideia
de se estabelecer uma relação com o mundo a partir da física que foi construída a partir de Copérnico ou coisas desse tipo, né? de Galileu, de Newton, o pensamento cartesiano, o pensamento kantiano, o pensamento hegeliano, o que acontece então com o movimento, com a ideia de movimento, a ideia de seleção natural, essas coisas todas, a biologia moderna, contemporânea, isso tudo não é um conhecimento que se resolve no interior de si mesmo. Eu preciso desses conteúdos para poder compreender, participar, sentir, saber como natural da minha sociedade, da sociedade ao qual eu pertenço, do qual e a qual, sem dúvida nenhuma, ajudo a existir, fazer parte da minha consciência como pessoa, das minhas ideologias, das minhas relações éticas, estéticas, morais, tudo isso está contido num conteúdo. Eu não aprendo fazer uma operação matemática para aprender uma operação matemática. Eu aprendo a fazer uma operação matemática para compreender uma racionalidade. O resto vem dentro do próprio processo. E nesse sentido é que essa discussão ficou parada no meio do caminho. Quer dizer, nós não estamos, digamos assim, resolvendo um dilema que é um dilema central, que é esta relação entre, primeiro, quando eu ensino um conteúdo, segundo, que é que eu ensino quando ensino este conteúdo. E não é o conteúdo. O conteúdo é a ferramenta que eu tenho nos diferentes momentos da história da humanidade. Seja essa ferramenta uma simples fábula, seja essa ferramenta um conjunto de parábolas, seja esta ferramenta uma equação matemática, ou seja eu contar a história da Grécia Antiga, o que é que eu ensino quando ensino essas coisas? E não são habilidades e competências do ponto de vista da inserção do indivíduo no mundo da produtividade. São, na verdade, conhecimentos fundamentais. A história de mim mesmo, a história do povo a que eu pertenço. É isto que está colocado no conjunto de valores que está associado à construção desses discursos, dessas racionalidades. E é para isso que a escola existe, para que a gente participe da humanidade enquanto tal. Fora disso, meus amigos, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos imaginando que os nossos alunos aprendem o que nós dizemos simplesmente porque dizemos, porque colocamos numa avaliação, porque vai cair no vestibular, porque os conteúdos são A, B e C e daqui a pouco tem de fazer o Enem, ou então a prova disso, ou a prova daquilo, carregada de conteúdos, mas cujo fundamento desse próprio conteúdo não se explicita, nem para os professores e muito, muito menos para os alunos. Então, nesse sentido, é que eu acho que nós precisamos retomar urgentemente essa discussão. Minha gente, muito obrigado até aqui. Um ótimo final de semana. Espero que vocês fiquem em casa, não saiam, nem mesmo para comprar um ovo de Páscoa. Permaneçam aí, ok? Precisamos sobreviver a esta crise. Isso para que a gente possa, inclusive, imaginar a possibilidade de construir alguma coisa diferente daquilo que nós temos. Um abraço a todos, um bom final de semana, até segunda-feira, quando a gente vai retomar, né, essa discussão sobre a escola e nos preparar, então, para mais uma semana de coronavírus e de quarentenas e coisas do tipo. Um abraço a todos.